Olá, tudo bem, pessoal? Eu estou aqui hoje gravando mais um Podpapo da enfermagem, junto com uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho muito especial mesmo, que ele é um profissional da área da saúde, mas, além de tudo, ele é hoje uma pessoa com uma estomia. Então, ele traz aqui pra gente umas revelações, umas coisas muito bacanas e que vai fazer a total diferença. Então, ó, vem, você não pode perder esse Podpapo. E aí, eu estou aqui hoje com o Carlos José Teles, que é simplesmente um psicólogo maravilhoso. Ele vai se apresentar, gente, mas ele é um psicólogo maravilhoso e ele traz coisas ricas aqui pra gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu fiquei extremamente honrado. É difícil a gente encontrar, né, um profissional da área da saúde que também seja portador de uma mastomia, colostomia e falando, né? Eu não vejo ninguém falando sobre isso. Então, para me apresentar pouquinho, eu sou Carlos José Teles, sou psicólogo clínico com formação em psicologia clínica na perspectiva fenomenológica existencial. Sou sexólogo, especialista em terapia sexual, com ênfase em masculinidades e atendimento LGBTQIAPN+. Sou terapeuta de casais homoafetivos, né, com especialidade em casais, perdão, em pessoas LGBTQIAP+. Sou especializando em psicopatologia fenomenológica, sou educador sexual, especialista em educação sexual, e sou membro da SBRASH, Sociedade Brasileira de Estudo de Sexualidade Humana. Também sou autor do livro Estupro Marital e... eu acho que é só, que senão vou ficar aqui muito Não, tempo falando muita você coisa. está aqui para isso, Não, para nos honrar com todo o seu currículo maravilhoso. tem Então muita vamos que coisa, não, vou vamos. parar por aqui. Não, pode falar, eu estou adorando conhecer, vai. Eu e todo mundo que vai te assistir. Não, assim, quando me descobri psicólogo, né, porque eu resolvi fazer a graduação de psicologia tarde, né, a partir dos 40 anos. E eu descobri lá na faculdade, já tive essa chamada para dentro da sexualidade. Então eu fiz muito curso dentro da sexualidade. Fiz curso de pedofilia, de perícia criminal, de assédio. Então, assim, não dá para lembrar de tudo. Na verdade, a psicologia, Carlos, ela tem um leque muito grande de coisas, né? Assim, de atuações que você pode estar realizando, assim como a enfermagem também. Hoje tem Sim, muitas especialidades, sim. né? A gente não fica preso na enfermagem clínica, na psicologia clínica, na hospitalar, a gente acaba fugindo para um monte de lugar, né? Só que a gente não tem acesso a essas informações todas, porque quando fala em psicólogo ou enfermeira, é sempre a enfermeira do hospital, a enfermeira da clínica, o psicólogo clínico, o psicólogo da escola, o psicólogo do hospital. Mas assim, tem do esporte, jurídico, sabe? A própria enfermagem tem especialização nessas áreas também. Pois é. Só que não É é muito curioso, né? divulgado, Não é né? muito Não é divulgado. muito Na divulgado. verdade, eu nem sabia que a enfermagem tinha essa parte da especialidade em psicologia. Eu não sabia. Tem, né? Mas ela é voltada para o atendimento clínico hospitalar, né? Porque dentro de terapeutização, né? De fazer psicoterapia, só médico e psicólogo pode fazer. Muito Nem bem. psicopedagogo E pode. aí, Carlos, eu te sigo no Instagram também, né? Tenho Obrigado. um prazer de te seguir. E você é, criou como é que se diz? Um programa? Projeto. Um Eu chamo projeto. de projeto. Isso, um projeto muito interessante. Mas antes, deixa eu só falar da onde eu conheço o Carlos, tá? O Carlos me procurou algum tempo atrás e ele hoje também é o meu paciente, um paciente muito querido, né? Ele é uma pessoa que hoje ele tem uma estomia. Enfermeiras. Ele tem uma estomia e eu acho que foi muito bom nossa convivência, o nosso conhecimento, nós dois nos conhecermos, fez uma diferença tanto na minha vida que eu imagino que na sua também, porque você engrandeceu muita coisa dentro da minha profissão para mim. Obrigado. Certo? Fico E muito aí, feliz. é aí assim que nós nos conhecemos, tá? E depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E aí que o Carlos ele criou um projeto Diários de uma Colostominha. E é uma coisa muito legal. E ele vai explicar aqui pra gente o que que ele faz com esse diário. O que que a pessoa. O que que é, e depois a gente vai bater um papo sobre isso. Vai. Tá, vamos lá. Eu criei o projeto Diários de uma Colostomia por uma forma muito egoísta, né? Que foi uma forma de eu encontrar a ressignificação
do estoma e da colostomia, porque assim, diferente das pessoas que têm uma doença crônica que leva à cirurgia eu acho que a gente precisa explicar também o que é estoma, né? Com certeza. Estoma é uma abertura do meio interno para o meio externo. Ele pode ser de, ajuda, Viviane, de excreção, de alimentação Alimentação. é Na de verdade, excreção, né? a É colostomia, urina e o estoma ele pode ser alimentar, ele pode ser respiratório, como ele pode ser também de eliminação. Tá? Então, existe o estoma de derivação urinária, existe o estoma de derivação intestinal, onde a gente elimina as fezes, o respiratório e o alimentar, que é o que a gente chama de gastrostomia, onde a gente se alimenta pelo estômago, uma abertura que é feita no estômago. Então, a gente está falando de colostomia, ou de ileostomia, ou de urostomia, mas no caso do Carlos, ele tem uma colostomia, tá bom? que é feito na parte final do cólon sigmoide, né? Depende. Então, pode ser a colostomia, já que a gente está entrando nesse tema, a colostomia, ela é feita no intestino grosso. E a ileostomia, ela é feita no intestino delgado. A urostomia, no canal no canal da parte do... Ela pode ser uma colostomia úmida também, que pega a parte de urina quanto a parte de fezes. E a urostomia é uma derivação da urina. Que mais? E a dele é, na verdade, uma colostomia. Isso. Que, na verdade, a colostomia, ela colabora muito para a qualidade de vida. E ele vai falar um pouquinho depois sobre isso lá na frente. Depois que passa por todo o processo adaptativo, né? Exatamente. Conta lá. pra gente, então, vamos Carlos. lá. O projeto o Diário de uma Colostomia foi uma ideia que eu tive de poder falar sobre a colostomia em público e ressignificar isso na minha própria vida, porque, como eu estava falando, diferente de quem tem doença crônica, eu fui colostomizado em decorrência de um câncer. Então, eu internei no dia 22 de fevereiro para fazer uma cirurgia de retirada de um tumor benigno e saio dessa cirurgia colostomizado e depois tem um diagnóstico de adenocarcinoma luminoso. Aí eu volto para o centro cirúrgico 2 meses depois, mais ou menos, 3 meses depois, mais ou menos, para fazer uma nova cirurgia, que foi a cirurgia de ressecção, aonde eu tive uma amputação perino-retal, reto-anal, uma coisa assim. Retirou o reto e o ânus e aí eu passei a usar uma colostomia permanente. E aí, de uma hora para outra, pronto, né? Eu tenho uma bolsa colada na minha barriga por onde eu elimino as minhas fezes. Como é que vai ser? E aí vem aquela preocupação, né? Como é que vem a vida depois disso? E aí eu pensava, como é que eu vou viajar? Como é que eu vou nadar, tomar banho? Como é que eu vou viver agora com esse negócio colado na minha barriga? E aí, eu não me lembro quem, eu não me lembro se foi a Cíntia que falou comigo ou se foi você, mas eu sei que alguém falou comigo, a Cíntia é a enfermeira da Coloplast, que falou comigo o seguinte, fala sobre isso para ajudar. E aí eu fiquei pensando, tá, mas eu vou chegar como? Aí eu criei o projeto de uma colostomia, que eu recebo perguntas de pessoas colostomizadas ou curiosos, e eu respondo essas perguntas, e eu também trago as minhas derrotas. Porque a vida não é um mar de rosas, né? De ninguém, tem espinho. É verdade. E a gente vê o pessoal falando da colostomia, nossa, que maravilha, que delícia, mudou minha vida, a qualidade de vida aumentou. Realmente, isso tudo acontece. Mas tem a parte ruim também. Então eu trouxe isso no Diários, que é as perguntas e respostas. Eu mostro as viagens, mostrando também que uma pessoa colostomizada, ela não precisa se limitar. Ela, na verdade, ela continua sendo ilimitada. O céu é o limite. E foi isso. E foi muito bom, porque me ajudou inclusive no trabalho, né? Essa ressignificação toda. Então, o projeto é isso. É mais para ajudar. Foi mais para ajudar a mim, mas aí de repente, a primeira vez que eu recebi uma perguntinha de uma pessoa colostomizada, que ela falou assim, Carlos, eu tenho 2 exemplos legais. Ela falou assim, Carlos, eu sou colostomizada há 50 dias, eu não saio de casa, como é que eu faço para ressignificar minha bolsa? Aí eu fiz o vídeo, né? Como eu fiz para ressignificar minha bolsa, eu peguei uma bolsa de compras e falei assim, eu levei ela para fazer compras. E aí expliquei para ela como é que eu fiz aquilo e o legal foi o retorno, né? Foi o feedback. Ela saiu de casa para levar
levar o filho para fazer um exame, aí ela resolveu se aventurar. Primeiro ela se aventurou a ir fazer o exame com o filho, depois ela se aventurou nesse mesmo dia a ir numa cafeteria. Hoje ela já passeia, já caminha, já não se prende mais em casa. Então isso foi muito legal. E esse vídeo levou um rapaz a me procurar também, que ele falou, ele fez uma crítica. Primeiro ele agradeceu porque ele voltou a ir a frequentar campo de futebol, e hoje ele protege o estoma, né, para não receber bolada, e o pessoal da pelada respeita, né, não toma um pouquinho de cuidado com ele. Mas a única coisa que ele falou assim, né, ele falou assim: olha, eu adoro teus vídeos, eles me ajudam muito, mas precisa ser muito bicha? Gente, não dá para ser menos. Essa foi a minha resposta. Olha, cada coisa, né? Mas eu também recebo muitas coisas, muitas perguntas na internet, de pessoas que me seguem lá, e que algumas pessoas até já te viram e perguntaram se tudo isso é possível. E gente, tudo isso é possível realmente. É possível você ter uma vida mais normal possível, você se adaptar a uma vida da pessoa com estomia. O Carlos, quando disse que o estoma dele é permanente, ele quis dizer que ele não vai reverter, que ele é definitivo. Então, ele vai conviver com o estoma dele para o resto da vida dele. Então, ele vai ter que se adaptar a algumas coisas. Outro ponto que você falou, normalmente nós estomaterapeutas, nós orientamos os pacientes a utilizar, a realizar esportes que eles sejam individuais. E aí você vem me contar aqui que essa pessoa joga futebol. Normalmente a gente fala para evitar atritos, evitar choque, pancadas, mas eu tenho pacientes que são corredores, são totalmente atletas, então cada um vai descobrir a melhor forma de poder viver a sua vida. Tá? Alguns são definitivos, não retiram nunca mais, e outros eles são temporários. E aí vai depender da causa que levou a fazer a construção do estômago. Tá? Uma situação que você falou em relação Hoje eu recebi uma paciente nova e ela me disse que ela já convive ela vem de outro município, né? Transferiu para o nosso município. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que eu estou falando de município, mas ela me disse o seguinte: eu não quero. Hoje, se eu tivesse a oportunidade de retirar a minha bolsa, retirar o meu estômago, eu não retiraria. Então, você ouvir isso de uma paciente que está estomizada há mais de 5 anos, é diferente, né? Porque você imagina assim, eu quero ficar sem um estômago. Mas ela não, ela quer permanecer, ela convive super bem. Inclusive, ela faz pilates, olha. Ela faz várias atividades, ela inclusive faz dança de salão. Tá bom pra você? Tá ótimo. Eu faço Muito musculação, maneiro, muito né? legal, exatamente. Conta pra gente o que você faz de esporte. De esporte eu só faço musculação, né? Eu sou aquela pessoa que sempre foi sedentária. Eu só gostava de nadar, né? Então eu fazia natação todo dia. E eu nunca gostei de esportes físicos de nenhum tipo, além de natação. Mas por uma questão de qualidade de vida, inclusive com o estômago, um fortalecimento, né, do abdômen para suportar isso foi meu médico, né, o coloproctologista falou. Você precisa reforçar o teu, também porque eu preciso fazer mais 2 cirurgias, então tem que reforçar a tua parede abdominal para a gente poder mexer nisso tudo. Então eu fui fazer musculação. Eu faço com personal, porque o treino é adaptado para a questão de colostomia. E uma coisa muito importante para vocês colostomizados e ileostomizados que estão me ouvindo se respeita, né? Então você tem que procurar um profissional que te ouça. Então se você vai num profissional de educação física, num nutricionista, qualquer médico, eles têm que levar em consideração a tua experiência com o estômago. Porque o meu personal, o Bruno, ele faz isso. Hoje ele me botou para fazer um exercício e falou assim, olha, não dá. Tá incomodando. Aí ele vai, adapta, muda o exercício para eu treinar aquele grupo muscular de uma forma que não me incomode. Enquanto você está falando, eu estou pensando na questão, isso tudo influencia a questão da adaptação do equipamento coletor. Isso. Porque se você faz uma atividade, você não pode usar qualquer tipo de equipamento. Né? Eu costumo dizer que o melhor é aquele que se adapta ao seu perfil corporal. Mas para isso você precisa conhecer teu corpo, né? Você precisa conhecer o seu corpo. E você só vai conhecer mesmo após a sua primeira experiência, a sua vivência. E independente disso, você buscou um profissional para te orientar, não é isso? Uhum. Então,
já entrando numa pergunta que nem era a próxima, mas aqui quebrando todo o protocolo, né? Até porque podcast é uma coisa tão relaxada, é uma coisa tão à vontade, a gente se sente A bem. gente estamos conversando no bar, né? Bem, eu ia te perguntar o que te levou a um estoma. Você já falou que você teve um câncer, né? Graças a Deus você está curado desse câncer. Eu não precisei nem de quimio, nem de rádio, eu só as 2 cirurgias, né? Que foi a retirada do tumor e depois a cirurgia da ressecção já me curou, eu não tive metástase. Então, tanto o oncologista, 2 oncologistas quanto o proctologista falaram que eu tô curado e que não preciso mais me preocupar com câncer, só que eu continuo me preocupando. Câncer é uma coisa que volta. É uma Então, coisa que volta. o meu não vai voltar, mas a Não gente custa preocupa. ficar alerta, Não, né? eu tô Não, até na época de fazer exames. não custa ficar alerta e isso vale para todo mundo, né? Uhum, lógico. Eu vi aquela atriz, eu não me lembro o nome dela, eu sei que ela é uma comediante, ela fala o seguinte: gente, apareceu uma bolinha na minha boca. Eu não dei atenção para essa bolinha na minha bochecha, virou um câncer e ela passou perrengues por causa disso. A minha bolinha foi no ânus. Gente, vamos ver o que é essas bolinhas, pelo amor de Deus. A bolinha pode não ser nada, mas pode ser um câncer. No meu caso, foi um câncer. É verdade. E como eu falei, isso vale para Para tudo. tudo na nossa vida. Achou uma bolinha? Vai no médico. É só a gente começar a observar os sinais. Conhecer o corpo. Conhecer o corpo, observar os sinais. Se a gente está falando aqui de colostomia, né? Então a gente está falando de fezes. E aí a gente tem que olhar. Quando a gente vai ao banheiro, a gente realmente tem que olhar a qualidade. Você tá. Eu tô rindo porque eu tinha nojo, né? Mas E olha só. agora ela tá aqui, né? Mas o nosso Pode-Papo de hoje, ele é ao mesmo tempo descontraído, ele é tenso, mas ele é uma coisa gostosa de se falar, gente. A gente está falando de fezes. Então vamos lá. Cocô. Se a gente. Cocô. Então, se a gente vai ao banheiro, a gente precisa olhar a qualidade das nossas fezes. A gente precisa observar, não precisa a cada fezes você ir ali olhar, mas você precisa realmente observar. Observar a sua urina, para você saber se tem alguma coisa diferente. Observar nas fezes, o que a gente vai observar? A qualidade das fezes, a gente vai observar a cor, a consistência e principalmente para a gente ver se tem aquele fiozinho de sangue, ver se tem alguma anormalidade ali que faça aquele alerta e que você tenha que procurar um proctologista, procurar um clínico que te encaminhe para um procto. E a gente está falando de coisa, a gente está brincando, é descontraído, é engraçado, mas ao mesmo tempo pode ser triste. É muito sério. Ir num proctologista não é uma coisa agradável. Não é uma coisa agradável, mas é uma coisa necessária, né? É uma coisa necessária. E com tudo isso, aproveitando que a gente falou um pouquinho do profissional, né? Da enfermagem, como que você achou um estomaterapeuta? O que te levou a procurar um estomaterapeuta? Como que foi? Qual é a importância do estomaterapeuta hoje na sua vida, do profissional? Bom, para falar de estomaterapeuta, eu vou falar dela, né? Da Viviane Paz, que tá aqui na minha frente. Você mudou minha vida porque quando eu saí do hospital, eu saí do hospital assim, ó. Essa aqui é uma bolsa de colostomia, você corta ela assim, você cola ela assim, e você fica 7 dias com isso colado no teu corpo. Depois você arranca, tomando banho, você vai lá, tira, dá uma lavadinha e cola outra de volta e por aí. E procura aonde comprar em loja de produtos hospitalares. Eu não fiz isso, né, porque eu estava em recuperação, mas o meu marido que fez. Mas o meu marido ele tem uma grande vantagem, ele é muito curioso. Então ele ia nas lojas de hospitalares e eles foram explicando, né, como é que funcionava. Eu vou contar a história para chegar em você, que é mais fácil. E aí, numa dessas idas à loja, ele ouviu uma pessoa falando do polo de estomaterapia de Macaé. Ele perguntou onde era e ele foi lá, curioso. Então, o meu primeiro contato com o enfermeiro estomaterapeuta foi no polo de Macaé. Lá eu tive contato, aí eu usei, eles me mostraram todos os tipos de bolsas que eles tinham e me perguntaram qual é o que você acha que melhor se adapta ao teu estilo de vida. Aí eu escolhi uma bolsa de 2 peças que na época não era censura, era aquela rosinha que vem antes da censura, eu esqueci o nome. E tem a censura, era convexa, mas era rosa. O paninho não é rosa, é opaca. Um opacazinho leve, é tipo uma cor da pele. É. Tá, então aí eu comecei usando essa.
Um mês depois, teve uma visita de uma enfermeira técnica da Coloplast, estomaterapeuta também. Aí ela reviu meu perfil corporal, me indicou outra bolsa. E aí ela me avisou o seguinte: olha, essa bolsa que eu tô te dando aqui, o Polo de Macaé não oferece, mas o Polo de Cabo Frio oferece. Vai para lá. Como eu moro em Rio das Ostras e o Polo de Cabo Frio atende a região dos lagos como um todo, né? Eu sei que você está soberbadíssimo de trabalho. Vamos falar Faz política? parte. Sai da política. Então, aí eu fui e aí eu te conheci e lá a gente começou o processo que a gente vai falar, acho que daqui a pouco, de adaptação do equipamento ao meu corpo e até eu chegar a isso. O que você mudou na minha vida? Tudo. Porque você me ensinou a cuidar da pele, você me ensinou a ver se eu estava com algum tipo de dermatite, você me ensinou a respeitar o tempo de troca, né, que você falava o seguinte: vai vendo o tempo que você aguenta, mas não pode arder, não pode coçar, não pode nada. E aí você me ensinou tudo: a cuidar do estômago, a trocar a bolsa, a usar os adjuvantes corretos. Não é no chuveiro com sabonete que tira. Né? A gente tem produto para não danificar a pele, tem produto depois para proteger a pele. Então, todos os adjuvantes e todo o equipamento e adjuvantes de colostomia foi você que me ensinou. Se hoje eu tenho um equipamento, eu não vou dizer 100% adaptado, porque nunca é Mas é top o 100%. seu equipamento, O meu né? é, o meu é, O o meu seu é, é, o meu é é legal. ouro, né? O meu é bom, né? É. E assim, se hoje eu tenho um equipamento com o qual eu estou 95, 98% adaptado, foi você que me levou até ele, né? E assim, hoje eu já a Viviane continua me atendendo toda vez que eu preciso, a gente marca na clínica dela, no Integral. Eu não sou mais atendido pelo Polo, porque esta pessoa me ajudou a conseguir a liberação das bolsas pelo meu plano de saúde. Então eu uso hoje a maior tecnologia de bolsa de colostomia que me permite fazer tudo, né? E não só a bolsa, né? Você usa os Os adjuvantes. ativantes. Vamos esclarecer aqui que a gente está falando de um tema Pior que eu trouxe tudo, diferente. mas eu esqueci lá embaixo. A gente está falando de um tema muito diferente, né? É um tema que é um equipamento coletor. O que que é um equipamento coletor no que a gente está falando? São aquelas bolsas de colostomias que as pessoas utilizam para eliminação de fezes, de urina, enfim. E aí ele está falando o que são adjuvantes. Adjuvantes é o pó que a gente utiliza para proteger a pele, é o spray que a gente utiliza para proteger a pele, é um creme barreira, enfim, um spray removedor de adesivo para diminuir o atrito entre a bolsa na hora que a gente vai fazer a retirada. E a gente está falando, quando ele fala do plano de saúde, existe uma lei que respalda a pessoa a receber esses equipamentos e insumos pelo plano de saúde, quando ele tem um plano de saúde. Então, isso é lei e é direito dele. E nós, no atendimento, identificamos juntos o que é melhor, o que era melhor para ele, dentro do perfil corporal dele, dentro das atividades que ele desenvolve. Que muitas das vezes o equipamento que ele gostaria de usar é top de linha, mas dentro do que ele faz, não condiz. E aí existem outros adjuvantes que pode ser utilizado, com cobertura do plano de saúde também e pelo SUS também. Vou fazer uma pausa, porque eu vou explicar o que é o polo. A gente está falando de polo, ele falou do que foi até o polo de Cabo Frio. O polo de Cabo Frio é um serviço de atenção à pessoa com estomia da Baixada Litorânea. Ou seja, nós atendemos 9 municípios da Baixada, começando de Saquarema, até Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, o último município ali, ou seja, são 9 municípios, é um volume de pacientes muito grande e, e que funciona, tá? Funciona assim, da melhor forma que a gente também consegue, porque é uma coisa que envolve diversas outras situações. Política, envolve política também, e a gente não está aqui para discutir política. Mas que a gente tenta fazer o melhor que a gente consegue. Então, a gente tem diversos tipos de equipamentos, diversos insumos também, né, que a gente também fornece, que são os equipamentos adjuvantes de segurança e proteção, que é isso tudo que eu falei aqui. Então, é um serviço que ele funciona, é um serviço que para a Baixada Litorânea absorve bastante e também que a gente consegue
melhorar a vida dessas pessoas, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, através de orientação, através do fornecimento dos equipamentos. Nós temos o serviço de psicologia, de nutrição, serviço social, que orienta essas pessoas também na questão de seus benefícios. Enfim, é um serviço que eu amo. Eu estou lá há alguns anos, na gerência do Polo desde 2014 e no Polo desde 2010. Então, é um lugar que eu amo de paixão e convido quem quiser ir lá conhecer, fica à vontade. Mas, voltando aqui, Carlos, então você está me dizendo que o serviço de estomaterapia, ele é importante para qualquer paciente, para qualquer Sim, pessoa. porque é com o serviço de estomaterapia que a gente consegue a qualidade de vida, né? Então, às vezes eu vejo pessoas que não, perdão, que não procuram um estomaterapeuta e eles falam, minha bolsa está escoando muito rápido, tá vazando, né? Minha pele está ferida, a ferida da minha pele não cicatriza mais. Por quê? Não aprendeu, né? E uma das coisas que que eu falo, inclusive no Diário de uma Colostomia, é o seguinte: sou eu que sou estomizado. O negócio está na minha barriga, está aqui para fora. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Por isso que eu falo, conheça o seu corpo. Não é lógico, toda vez que eu precisei de algo com urgência, eu fui ao polo e fui atendido e fui socorrido. Mas não dá para ir no polo toda semana trocar a bolsa. Não dá. Não, Porque não é essa não é. viável. Não, e também pela portaria 400. Gente, a portaria 400 é uma portaria muito importante Muita coisa. que toda pessoa com ostomia, todo profissional da saúde que esteja envolvido nesse atendimento a esse tipo de paciente, é importante conhecer, porque ela determina muitas coisas, inclusive quantitativos de material, e isso tá para ser uma coisa que vai entrar em discussão, está entrando em discussão, para que a gente consiga, junto ao Ministério da Saúde, aumentar o quantitativo de equipamento que vai ser fornecido para cada paciente. Só que Que isso é a única coisa ruim, né? Porque a gente recebe o equipamento, uma quantidade de equipamento certa para um mês. Se tiver um acidente, a gente fica sem bolsa. mas não é todo lugar que fica, né? Às Uhum. vezes o paciente, por morar longe, a gente atender um Meu plano de polo, saúde não não serve mais. libera. Não, eu tenho que Pois comprar. é. Não, lá no polo a gente libera, né? Jamais a gente tendo material, a gente nunca vai deixar uma Eu nunca pessoa tive problema. sem porque a gente mora numa região de muito calor, que ajuda o Umidade. equipamento, umidade, ajuda o equipamento a descolar com mais facilidade, então realmente não tem como a gente manter aquele padrão ali de 10 e ser aquilo ali. Existem as exceções, né? E a gente não se opõe a essa questão de exceção. É, mas, em relação ao fornecimento, quando você falou do seu plano de saúde, é, ele é viável, ele é muito bom, mas o plano seu, ele também não te dá a assistência do estomaterapeuta. Não, não. Isso é importante a gente estar falando, né? Eu acho que até aqui, né? Aqui, eu acho que aqui em Cabo Frio tem algum enfermeiro estomaterapeuta, mas eu não tenho certeza, mas eu acho Que que não só no atende município do plano. Rio. Não, nenhum atende plano. Nenhum atende plano? Não, aqui não. Aí fica difícil. Eu acho que só em São Paulo. Só em São Paulo. Acho que só São Paulo. Não tenho certeza também não, tá? Mas por aqui não tem. E isso dificulta. Então, alguns pacientes que eles são cadastrados lá no Polo, muitos pegam pelo plano de saúde e são assistidos por mim, pelo estomaterapeuta no Polo, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Toda vez que eu tive uma emergência foi né? Eu simplesmente me encaminhava pro polo e falava assim, Vivi, tô com um problema. E ela me atendia lá. É isso. Então é isso, gente. O polo é exatamente isso aí. Então foi como ele chegou até o polo. E aí nós vamos. Ele falou também, a gente já falou da importância do enfermeiro estomaterapeuta. E eu digo que é uma coisa muito importante. Quando você falou que você ficou uma semana, né? Você saiu do hospital, ficou uma semana com o equipamento coletor, com a bolsa de colostomia. Primeiro eu colei quando começou a descolar, eu colei com esparadrapo. É exatamente isso que fazem. E aí, eu falo que não só o estomaterapeuta é importante, o conhecimento do profissional que atua dentro de uma unidade hospitalar é extremamente importante, que ele tenha conhecimento daqueles cuidados iniciais. Porque o pós-operatório imediato, que é quando o paciente está no hospital, acabou de fazer uma cirurgia, e nos próximos dias seguintes, ele precisa de orientação, ele precisa saber o que ele vai fazer, e não simplesmente ir embora para casa, como acontece muito. Ele embora para casa com equipamento, ele não sabe o que ele vai fazer, como que ele vai trocar a bolsa. Aí ele recorre ao Google, não é isso? Ele recorre ao Google para
imaginar, para procurar saber como que funciona essa troca. Hoje, eu recebi uma paciente, eu trabalhei muito hoje, tá? Eu recebi uma paciente lá no Polo, que ela veio com prolapso, já com algumas complicações do estômago, depois a gente pode falar sobre isso. E aí ela estava com um equipamento coletor, com uma bolsa de colostomia, com... é, ela usa um equipamento que ele tem adesivo microporoso ao redor, porém o hidrocoloide estava colado e ela não retirou, ela não foi orientada a retirar o adesivo da bolsa. Ela estava cheia de esparadrapos, com Como? tudo Peraí. colado. Então, não explicaram para ela que ela tinha que tirar aquela película para colar a bolsa na barriga. A película estava colada, o hidrocoloide, né? Aham. Ela recortou, o hidrocoloide estava colado, mas tem algumas bolsas que tem o adesivo microporoso. A que você Aham. usa não tem. Não tem, é Então tem o plástico. adesivo microporoso, ela não retirou aquilo, então a bolsa não estava totalmente colada, entende? E ela tem um prolapso grande, que é uma complicação do estômago. E olha, eu fiquei horrorizada, eu fiquei com muita, sabe, dó, porque ela nem foi orientada nessa questão de como colocar um equipamento coletor. Isso é a gente está falando de uma coisa muito séria e muito importante. Então, o profissional da ponta, ele tem que saber como é que funciona um equipamento coletor. Porque isso faz a diferença em assuntos que a gente vai entrar agora, isso faz total diferença, que é a adaptação. Quem me ensinou a primeira vez foi o meu cirurgião. Então, ele ensinou. Eu não conseguia ver, né? Porque eu estava deitado, mas ele ensinou meu marido e ele até, assim, a gente mede com a tesoura, você vê o comprimento, vê a altura, corta no formato, vê se está certinho e cola, né? Cuida da pele e tal, e cola, mas e fica. E aí, a enfermagem do hospital, que não eram estomaterapeutas, e quando eu perguntei, mas quando é que eu troco? Aí ela falou assim: quando ela começar a descolar. Pois é. Só que quando ela começar a descolar, Ela você já leva a pode pele estar. junto. É complicado, né? Pois é. Mas vamos lá. E aí, eu queria saber de você como foi a sua adaptação emocional em relação ao uso da bolsa, à colostomia. Quando você foi fazer, uma pergunta antes, quando você foi fazer a sua cirurgia, o seu cirurgião falou que você iria colocar uma bolsa? Talvez. Talvez, mas que bom que ele falou, porque tem muitos pacientes que em algumas situações eles não são informados sobre isso. E eles quando acordam, eles acordam ali com uma bolsa coletora e não sabem, não têm a mínima ideia do que está acontecendo. Conta pra gente um pouquinho. Então, na primeira cirurgia, que foi a retirada do amartoma, né, que era esse tumor supostamente benigno, ele me avisou que era possível de eu sair colostomizado, mas ia ser uma colostomia reversível, só para o tempo de cicatrização ali da parte do ânus onde ia ter a cirurgia a ser feita, até mesmo para desviar as fezes para a cicatrização ser melhor. Então eu sabia que podia, mas, gente, eu já conhecia o que era a bolsa de colostomia, por ser da saúde, já por ter trabalhado com uma pessoa colostomizada, e meu maior pavor de vida era usar uma bolsa de colostomia. Assim, eu tinha pavor disso, e eu lembro que quando eu fui para a cirurgia, eu pedi para ele, faz de tudo para não precisar usar a bolsa. Não teve jeito, eu usei a bolsa e depois veio a notícia que eu ia usar a bolsa para sempre. Eu queria citar a Cher agora, né, na entrevista com a Oprah, mas eu ia falar palavrão, então eu vou ficar quieto. Vou falar meleca, mas é o outro nome, né? Foi uma meleca, sabe? Porque, aquele negócio, eu era saudável até o dia 22 de fevereiro. E aí no dia 23 de fevereiro eu passo a ter um negócio de silicone plástico colado na minha barriga que vai me acompanhar por mais de 40 anos aí, porque eu vou morrer com 100 ou Se Deus mais. quiser. Pois é, então foi difícil. Várias vezes eu pensei que tudo tinha acabado, né? Que eu não ia mais sair de casa, que eu não ia mais ter uma vida que eu gostava de viver, né? De viajar, passear com cachorro, dirigir, trabalhar. Então, para mim, isso tudo acabou. Porque a primeira coisa que eu pensei como é que eu vou ficar sentado no meu consultório com um paciente na minha frente, fazendo, sabe, ali na hora. Então, foi muito difícil, né? Mas
Depois, meu marido me perguntou, depois de algum tempo, né, quando a gente soube que a colostomia ia ser permanente, ele falou assim, foi tão difícil assim? É tão difícil assim usar? Aí eu falei assim, não, não é. Eu sou muito vaidoso, então a bolsa colada no início me incomodava demais, eu não mostrava, eu não andava sem camisa em casa. É, por mim, ninguém me viria de bolsa, e nem o estômago, então ninguém ia ver, a não ser os profissionais de saúde. Mas hoje em dia eu já ando sem camisa, já vou à praia sem camisa, até a menina que trabalha conosco já me viu com o estômago exposto, mas foi difícil, foi um processo. E o projeto, né, os Diários de uma Colostomia, ajudou muito a naturalizar o uso da bolsa. Eu acho que o projeto que você tem, acho não, tenho certeza, o projeto que você tem, ele ajuda muita gente. Sabe por quê? Quando a gente faz a reunião de grupo lá no serviço, lá no Polo, cada paciente que chega de uma forma. Uhum. E aí, a gente consegue perceber que a relação ali naquele momento do grupo, da reunião do grupo, ou nas festas que a gente faz de final de ano, a convivência de pessoas com estomia, entre elas, muda totalmente. Muda a forma como ele vê, porque ele identifica que tem alguém que tem um problema pior do que o dele, certo? Sim. Outra coisa que choca muito são as crianças. Quando o adulto vê que uma criança tem um estoma, ele fala, nossa, eu já tenho 60 anos. Essa criança só tem 5, só tem 10. E isso choca e ajuda bastante, aquele choque de realidade de você tentar se compreender da nova condição. Então, isso ajuda. E eu acho que o seu programa, o seu projeto, ele tem tudo para ajudar muita gente. Muita. Não só aqui no Brasil, quanto fora. Porque, gente, ele conta. Segue ele no Instagram dele. Ele vai falar daqui a pouquinho o Instagram dele. Segue ele, porque vocês vão achar o máximo. Ele faz várias viagens. Ele vai para Estados Unidos, para Disney. Ele mostrou como é fazer uma viagem, como é fazer brincar naqueles brinquedos todos da Disney, com Estoma, Atacama. Que era um medo, né? Andar de montanha-russa era um medo. Eu fui para Atacama e fui para o Salar de Uyuni também. Pois é. Eu amo as suas viagens. Você até me perguntou, você é maluco? Como é que sim? Você vai ficar 9 dias no deserto? No deserto. E como você vai trocar o equipamento? Como você vai eliminar? Banheiro. Não foi? Porque todo mundo briga, né, por banheiro adaptado. Eu falei assim, gente, essa realidade só é possível no Japão. Né? Gente, os Estados Unidos não tem banheiro adaptado. Mas no Brasil. Aqui eu acho que ainda tem mais que lá. Mas na Europa tem, tá? Na Europa tem. Eu criei um toalete portátil, né? Então eu me separava do grupo, abaixava ali no chão, drenava minha bolsa dentro desse toalete portátil, amarrava o saquinho, jogava ali. E quando eu encontrava algum lugar que pudesse jogar as fezes fora, eu jogava. Igual a gente faz com fezes de cachorro, eu fiz comigo. Pois é uma questão de adaptação, né? Eu acho, assim, voltando ali para a adaptação emocional, a primeira coisa que eu ouvi de uma pessoa, o primeiro contato que eu tive com uma pessoa colostomizada, ela virou para mim e falou assim, olha, a tua vida agora é uma vida adaptada, se rende a ela, porque nunca mais a sua vida vai ser a mesma, e é isso que você tem e segue adiante. E aquilo me incomodou muito, eu não queria ter uma vida adaptada. Tá, eu sou PCD, porque a portaria 400 me dá esse direito, eu uso desse direito, eu tenho estacionamento para PCD, eu tenho fila especial, eu uso isso tudo. Ok, mas eu me recuso a viver uma vida adaptada. E aí eu comecei a pensar da seguinte forma, eu não preciso me adaptar, eu só preciso me planejar. Deixa eu fazer uma adenda aqui. PCD, gente, é pessoa com deficiência, tá? Com deficiência. Porque eu sou considerado deficiente, porque eu tenho uma amputação de 2 órgãos, e a minha deficiência é oculta. Então, muitas das vezes acontece, né? Mas se eu não tenho idade para estar aí na prioridade. Eu falei assim, não, mas a minha deficiência é oculta. Eu ainda não tenho cordão de girassol, né? Então, não tem como mostrar. Cordão de girassol é o cordão que a gente usa para mostrar para os outros que a gente tem uma deficiência oculta, que não é visível. Então, eu falei o seguinte, eu me recuso e eu vou ter uma vida planejada. Porque você planeja a tua vida, todo mundo planeja a vida, e eu planejei a minha. Então, quando a gente resolveu ir para Atacama, a gente ia para o Chile, aí eu falei, não, já que a gente vai para o Chile, a gente vai para Atacama, já que a gente vai para Atacama, a gente vai para o Uyuni, que delícia. Sabe? Aí eu resolvi planejar. E com esse planejamento, eu fui aos 2 desertos, eu fui para Jericoacoara, tomei banho de praia. Olha que maravilha. Sabe? Agora eu vou voltar a mergulhar um dia. Ainda não tive coragem.
mas eu já estou me planejando para fazer voltar a mergulhar de forma autônoma. Eu quero voltar aí pro fundo do mar, gente. Brincar de Deve ser Aquaman muito bom. é muito bom. Eu mal sei nadar, quanto mais mergulhar. Ah, é uma delícia. Não Mas, precisa saber nadar para mergulhar, pois não, é, tá? eu sei. Mas eu vou falar, eu fico encantada, porque você consegue mostrar para muita gente que vai ouvir a gente, sabe, que tá aqui ouvindo, que você consegue fazer da sua vida uma vida diferente. Mas é uma vida adaptada, mas é uma vida que você vive Planejada. planejada e adaptada. E que você vive, você faz tudo. Você se diverte, você sai de casa, você é, faz uma coisa que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, que é sexo. Você fala, gente, Faço. então uma pessoa com estomia não é o fim da vida, E não, já ensinei gente. outros colostomizados a fazerem, tá? Pois é. E aí, a Só que o gente, Instagram tirou do ar. o que que a gente fala em relação quando a gente fala da estomia, que a gente chama de cirurgia da vida, é exatamente isso. É a Uhum. oportunidade de continuar vivendo. É a oportunidade que eu digo que Deus deu para que a gente para que a pessoa com estomia continue entre os seus, continue entre a sua família, fazendo as coisas importantes que fazia. É continuação da vida. Isso é a pessoa com estomia, é o que nós estomaterapeutas chamamos, né? Pelo menos eu chamo, e é o que a gente também aprende lá na nossa especialização. Uma coisa que é muito importante dizer também é que, assim, eu não sou feliz assim todo dia, né? Tem dias que eu olho para a bolsa, tenho vontade de arrancar ela e passar o dia inteiro sem e reclamo. Ai, que meleca, esse negócio aqui grudado, agora eu vou viver com isso para sempre, né? Tem que tomar... tá um terço cheio, tem que drenar, encheu de novo, tem que drenar. Tem dias que a gente não tá bem, não quer sair da cama, não quer levantar. E tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que abraçar esses dias ruins também, Sim. que faz parte da vida. A vida não é comercial de margarina nem de refrigerante Não, famoso. com certeza não. Se a gente que não tem uma estomia tem problemas, Pois imagina é, quem tem uma pois é. estomia. Assim, você falou uma coisa daquela tua paciente que falou que ela não retiraria a bolsa. Eu ouvi do meu marido que ele falou assim: a tua vida é libertadora. Porque você não precisa mais se preocupar em sair na hora de ter vontade de ir no banheiro. Você não se atrasa mais com isso. Você sai. Aí eu falo assim, realmente eu tô defecando e andando, pra não falar palavrão, né? Porque eu não tenho mais dor de barriga. Eu não tenho mais prisão de ventre. Pois é. A única coisa que Eu vou te incomoda são os fazer gases. é verdade. É Odeio. porque assim, quando a gente fala, né, dos gases, da Ai, eu flatulência, odeio. é quando a gente depende muito da porção que foi feita, da porção onde foi feita a colostomia ou estomia, tá? Tem locais que não tem, que o paciente não elimina flatulência, gases, mas tem locais que elimina muito, 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 e isso às vezes atrapalha bastante. Eu vou aproveitar para Sonoro te fazer uma demais. pergunta que eu acho que depois, eu acho que isso vai gerar até um questionamento aí. Quando você acha que o fato de ser psicólogo ajudou muito, ajudou mais ou menos, ou não fez diferença quando você descobriu que você tinha que pôr realmente uma bolsa de colostomia? Não ajudou em nada. Eu sempre quis te perguntar isso, sabia? Não ajudou em E eu nada. acho que eu nunca te fiz essa pergunta, né? Não. Não que eu tenha deixado pra cá, mas. O que veio, eu fiz terapia, né, quando eu faço terapia até hoje, mas quando eu tive o diagnóstico do câncer, eu comecei a fazer terapia e continuei até hoje. E a terapia também me ajudou a voltar pro ambiente de trabalho e a lidar com algumas questões pessoais em relação àquilo. Mas não ajudou em nada, né? O que me ajudou foi os meus estudos em fenomenologia, né? Porque eu passei eu me dei conta do seguinte: eu tenho que viver aquilo que eu digo para os meus pacientes fazerem. Então, se eu tenho que viver no aqui e agora, eu vou viver no aqui e agora. Depois eu penso como é que vai ser o futuro. Então, hoje eu preciso disso, então hoje eu faço isso. E aí comecei a viver isso aqui e agora. Conforme o problema aparecia, isso a gente vai chamar lá no final de adaptação metacognitiva existencial. Esse existencial foi eu que taquei, tá? Então, o estudo em fenomenologia existencial é que me ajudou. Tá? A filosofia, a fenomenologia e a filosofia existencial é que me ajudou a,
a ter essa adaptação metacognitiva. E meditação. Meditação também, mindfulness ajudou bastante, porque na hora de maior ansiedade que eu tava por alguma coisa, eu simplesmente parava, fazia o GNT, para, respira, não pira, sabe? Respirava fundo, me dava um tempo, me permitia sentir tudo que eu estava sentindo, e aí depois disso é que. E não tentava lutar. Não, vamos ficar felizes. Não, vamos ficar tristes. Vamos viver. Mas não ajudou em nada, se for uma psicologia. Pois é. Porque a gente acha que a pessoa. Você é um psicólogo, né? Mas E a eu sou gente acha. humano. Exatamente, exatamente. Mas é importante a gente estar colocando isso, Você sabe que eu porque. brinco, né? Eu só sou psicólogo quando alguém está me pagando. Quando uma pessoa não está me pagando, eu deixei de ser. Eu virei Carlos José, sabe? Sabe por que que eu te fiz essa pergunta? Porque eu tenho duas. Hoje ela não é mais. Não é mais. Não tem mais uma estomia. Mas o meu primeiro contato com uma enfermeira conhecida minha que fez uma colostomia num pós-parto. Num parto, ela foi obrigada a fazer, né? Teve que fazer uma colostomia. E isso me chocou bastante. Eu fiquei pensando assim: caramba, ela é enfermeira da área da saúde, né? Total área da saúde. E ela teve que fazer uma colostomia. E ela esteve comigo. E eu também fiz uma diferença na vida dela, porque apesar dela ser enfermeira, ela não tinha muito conhecimento, ou quase nada, em relação à estomia, que tem todas aquelas complicações que pode ter, todas as situações. E eu chorava junto com ela. Quando ela me ouvir, ela vai lembrar, ela vai saber de quem eu estou falando. É. E a gente chorava junto. Quantas vezes ela saiu lá do polo e eu chorava, porque eu imaginava, ela tem um filho, ela tem uma carreira, ela tem uma família e ela tem uma estomia. Hoje ela é estomaterapeuta. Olha que coisa curiosa. Olha, beijo no coração, você sabe que eu tô falando de você. E O meu psicólogo foi muito interessante, né? Que quando eu procurei ele virou assim pra mim e falou assim: Carlos, eu não entendo nada disso. Aí eu virei pra ele e falei assim: vamos aprender juntos? Eu também não entendo nada disso. E aí a gente aprendeu juntos. Eu acho que foi a hora que ajudou, entendeu? Que dava aquela central. Foi quando ele virava assim pra mim e falou assim: me ensina isso. Aí o Carlos saía e o profissional de saúde entrava e acabava explicando para um colega como aquilo funcionava. Isso talvez tenha ajudado. Mas, gente, não acredita. Psicólogo não é zen. Psicólogo é um ser humano, ele tem técnica, ele tem método, né? Quando a gente está trabalhando, a gente está focado na demanda e no problema da pessoa que está na nossa frente, não nos nossos problemas. Mas quando a gente atravessa a porta do consultório para a realidade, esses problemas não nos acompanham e os nossos voltam, né? E quando os nossos voltam, eles são muito pesados, eles são muito fortes, né? Então, por isso, assim, nós, enquanto psicólogos, a gente precisa de psicólogos para ajudar a lidar com essas questões também. aproveitando isso que você está falando, em relação ao profissional, psicólogo, equipe multi, né, profissional, dentro do serviço de estomaterapia, o que você acha disso? Um pouco do que você estava falando, mas aí é um Então, profissional atuando para uma pessoa. esse é meu próximo projeto, né? Ai, que legal! Falar diretamente com o pessoal da saúde mental sobre como lidar e o que é ser customizado. E como eu tenho lugar de fala, né, por eu ser customizado, eu vou levar isso. Eu acho que, assim, é necessário, porque a primeira coisa que a gente pensa... Gente, vamos lá, quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que a gente pensa é: vou morrer. Câncer não tem cura, né? Então, vou morrer. É a primeira coisa que você pensa. E depois você descobre que 90% dos cânceres têm cura. O meu teve, né? Mas a primeira coisa que a gente pensa é: vou morrer. E o psicólogo nessa área, e inclusive para ajudar a ressignificar a bolsa, é muito importante. Eu acho que a equipe multi é muito importante para tudo. Para tudo, eu também Para concordo. tudo. Não adianta só o estomaterapeuta. Não. Até não. porque quando me pergunta da alimentação, eu falo de uma forma como a gente estuda. Leiga, né? De uma Não forma deixa que a de ser gente leiga. estuda, mas cada profissional tem a sua área de atuação, todos nós somos importantes, a equipe multi, ela é extremamente importante, porque eu vou dar a minha orientação e eu vou chegar num ponto aonde não vai caber mais a minha informação.
onde quem vai ter que entrar é o nutricionista, é o serviço social, que vai orientar o paciente em diversas outras coisas, é o psicólogo, é o médico, é o cirurgião, enfim, cada um tem a sua importância e o seu papel fundamental dentro desse contexto, né? Eu tive muita sorte com a minha equipe multi, né? E, gente, assim, a minha equipe multi também foi formada de amigos, tá? Não foi só de profissionais das áreas que também são amigos que a gente recorre nessas horas de coisa. Seria uma rede de apoio? Exatamente. Bom, eu tenho 40, 50 de uma rede de apoio, né? Olha. Me tira 49. Então, eu costumo brincar que a minha equipe multi não era Nutella, era raiz. Então, eu ligava para a nutricionista e falava assim, olha, me falaram que eu não posso comer pipoca nunca mais. Como é que eu vou ver sem pipoca? Como é que eu vou ao cinema sem pipoca? Aí ela falou assim, Carlos, come. Come um pouquinho. Vê, espera. Nesse dia, come só a pipoca. Não come nada de diferente. E vê o que vai acontecer no dia seguinte. Se ficar tudo bem, se joga no balde de pipoca. E, gente, eu como balde de pipoca. A única coisa que eu não consigo comer mais é cachorro quente. Eu nunca gostei. Eu adoro. Eu como a salsicha, mas eu não como pão com salsicha. Não, eu não posso a salsicha. Pois é, você não pode. Posso Mas eu mais não comer gosto de salsicha. cachorro quente, então Mas não posso te de linguiça. recrimino, tá? Mas posso de linguiça. Mudando aqui um pouquinho, Carlos, eu queria saber como que foi a sua adaptação social. Como foi? Porque hoje eu sei que você é completamente adaptado. Mas como foi você ter que sair de casa para trabalhar? Como foi você ter que se relacionar com pessoas em determinados ambientes diferentes? O maior medo é sempre o descolamento e o vazamento, né? Esse é o primeiro medo que a gente tem. E se descolar na frente, eu vou falar através da minha experiência de consultório, de paciente, né? Então, meu medo era se descolar na frente do paciente, se vazar na frente do paciente. Aí foi onde a filosofia ajudou, né? O existencialismo e a fenomenologia. Eu falei assim, se vazar na hora, eu vou ver o que vai acontecer. Vazou uma vez, né? Foi uma lenha, sujou tudo, mas o paciente ajudou. Ele parou e falou o seguinte, me diz o que você precisa. Aí eu falei e ele rapidinho me ajudou ali e tal. Foi muito engraçado que enquanto eu fui no banheiro Engraçado. porque foi engraçado porque eu saí do consultório e fui no banheiro limpar, né? Me limpar, fazer tudo isso. Quando eu voltei, o consultório estava limpo. Ele se preocupou em limpar. Ele tinha lenço umedecido, ele limpou o consultório, né? E ficou lá sentadinho. E ainda falou assim, quer ir para o hospital? Quer que eu te leve a algum lugar? Quer não sei o que? Eu falei assim, não, já está colado, vamos embora, vamos seguir a vida. Então, o maior medo é vazamento. Eu tive dois episódios. Um está no Instagram, que é o Viagem para São Paulo, ou como fiquei todo cagado no ônibus da 1001. Que eu dormi, a bolsa foi enchendo, descolou, fez uma lenha só. Então... Mas ela encheu de fezes ou de encheu fezes. Caramba. É porque eu viajei, eu falo que meu horário de produção é de 6 horas da manhã até as 10 horas da manhã. É quando eu evacuo tudo que eu tenho que evacuar no dia. Depois eu só vou evacuar de novo à noite antes de dormir. Mas você precisou se conhecer para você identificar isso, né? Gente, mas é uma coisa que eu falo sempre pro Instagram, olhando assim, como eu tô olhando para vocês, eu falo assim, gente, conheça seu corpo, se conhece, vê que hora você faz cocô e passa. Porque agora a gente faz, não tem mais vontade, né? Eu não tenho vontade, eu tô aqui conversando contigo, eu tenho que checar. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa. Não fiz. Então, assim, não sente, né? Todo mundo, outra coisa que... Você sente vontade? Não, gente, eu não sinto nada, eu simplesmente faço. Todo mundo pergunta. E nem sei. Só quando tá muito líquido é que tem uma vibraçãozinha no estômago, eu sei que tá acontecendo. Mas quando ele tá pastoso, que é o caso das minhas fezes, não sente. Então, aconteceu 2 vezes, esse é o maior medo. E como eu falei, os gases. Os gases é uma coisa que me incomoda, continua incomodando, eu tenho vergonha, eles são altos, mas eu não posso fazer nada em relação a isso, porque eles acontecem. Às vezes o teu atendimento online é tão alto que o paciente escuta e pergunta, ih, tá sonoro aí? Aí eu falo, beleza. E tem uns que até brincam de volta. Como eu sou especialista em masculinidades, eu atendo muito homem, né? Então, geralmente, quando eu solto, ele fala assim, legal, você me liberou aqui para soltar também. Eu falei assim, peraí, o teu tem cheiro. Né? Porque tem um filtrinho que não deixa sair. Então, os gases me incomodam, mas aí o que eu faço? Eu aponto para baixo, falo, desculpa. E sigo a vida com cara de paisagem, tentando. Muitas experiências, né? Depois Muita eu vou coisa. querer que você conte pra gente aquela experiência indo para os Estados Unidos.
eu conto essa experiência para muita gente. Qual Eu conto a delas? sua experiência da bolsa que queriam que você. Ah, foi no Santos Dumont, foi indo para Foi no São Santo Dumont? Ah, Paulo, foi foi no indo para Brasil. São Ah, eu achei que Paulo. fosse quando você tivesse ido Não, foi para os não. Estados Unidos. Não. A minha primeira viagem depois da colostomia foi para um congresso de sexualidade em Curitiba. Mas eu estava com medo de ir sozinho, aí meu marido foi comigo. Aí depois de Curitiba, a gente foi. A gente tinha um crédito de passagem aérea, que a gente ia viajar no ano que eu tive câncer, então a gente conseguiu, com o diagnóstico, receber esse crédito, e com esse crédito a gente foi para. O dinheiro só pagava a Disney para Orlando, né? Então foi para onde a gente foi. Então a gente foi para Orlando, lá foi super tranquilo, não tive problema nenhum com imigração, com os policiais americanos, foi tudo de boa. Mas eu tive um problema no aeroporto, no aeroporto Santos Dumont, que na hora de eu embarcar eu deixei tudo lá e a pessoa viu o volume da bolsa e pediu para eu tirar a pochete. E eu expliquei que não era uma pochete, que era uma bolsa de colostomia, e ela falou que eu só embarcaria se eu tirasse a bolsa de colostomia. E aí eu levantei a camisa, né, que morrendo de vergonha, nessa época eu ainda tinha vergonha, assim, olha, é um dispositivo médico, por onde as minhas fezes são eliminadas, eu não posso tirar. Se eu tirar a bolsa, vai ficar um órgão exposto, fora que está sujo, né? Eu vou me sujar. Se eu evacuar, se eu sair daqui até ali, e acontece, né? Quando você está sem bolsa, você evacua. Acontece. Quando você sai daqui, você sabe melhor do que eu isso, né? Ainda mais que começa a mexer, aí evacua mesmo. Daqui pode acontecer, mas ela insistiu, insistiu, insistiu. E aí eu tremendo muito, dei meu telefone para uma senhora que estava na minha frente, pedi para ela gravar, disse para ela, para a menina, que eu ia tirar a bolsa, mas que eu ia gravar aquilo porque eu ia fazer de tudo depois. Só que aí veio outra pessoa do próprio aeroporto e me falou assim, não, ele vai embarcar, não precisa tirar, senhor passa. Aí deu uma confusãozinha ali, mas foi muito Constrangedor, oh, né? demais. Absurdo, né? Muita coisa. Pois é. E assim, o câncer trouxe uma consequência também, né? Meu assoalho pé foi muito, com a ressecção, foi muito magoado. E eu não tenho mais um controle de. Eu não seguro a urina como eu segurava antigamente. Então, quando eu fico muito cheio, eu tenho escape. Então, isso é outra coisa que eu passo vergonha, porque às vezes eu estou muito apertado. E aí o banheiro masculino está trancado ou está interditado, aí eu peço para. Não tem de deficiente, aí eu peço para usar o feminino, aí falam, não, não pode. Aí eu falo, então, tem uma condição médica, tu não peço, não sei o quê. E a pessoa, não, não pode. Eu falo assim, bom, então a gente vai ter um problema que daqui a pouco eu vou me urinar todo e nós vamos ter uma sessão, uma questão de constrangimento dentro desse ambiente. Aí acaba me deixando não usar o banheiro. É complicado. É. Muitas histórias para contar. Muita. Pena que a gente não tem muito tempo, né? Mas eu aprendi a educar, tá? Eu agora educo o povo. Esse do aeroporto foi a primeira vez que eu meio que fiz escândalo. Mas depois dessa vez eu falei assim, não, a pessoa não tem culpa. Ela não sabe. Não sabe, então agora eu educo. Então, toda vez que quando a pessoa pergunta, eu educo, explico e tal. O que é, né? O porquê. Por que eu estou usando, para que serve, por que eu não posso tirar. Muita gente não sabe mesmo. Não. Muita gente não tem a menor noção que é no Brasil, o motivo que leva, o porquê que faz uma colostomia. Só quando algum parente, algum conhecido passa por essa situação é que a pessoa ela se liga nisso, né? A gente não vamos falar dos Estados Unidos, que é primeiro mundo, né? Mas vamos falar de Chile e de Bolívia. Né? Nas duas imigrações, eles perguntaram o que era, eu falava que era meu material de colostomia, e eles falavam, tudo bem, pode passar. Pois é. Brasil é que... Muitas coisas, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas muitas coisas são difíceis. Bem, você já falou um pouquinho que você faz atividade física, que você faz, você viaja, mostra para todo mundo essa viagem. Então, estamos quase finalizando, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sempre, ainda dentro do que é adaptação social, eu sempre falo para os meus pacientes, seja do público, seja do privado, eu sempre falo para eles o seguinte, muitas das vezes o paciente ele sai com ele sai acabado de uma cirurgia, ele perde aquela autoestima e algumas mulheres chegam assim, sem aquela coisa da vaidade, o homem também, às vezes chega segurando, né, a barriga. E aí eu converso, depois que sai da consulta, eles conseguem entender que a vida continua.
conseguem entender que é uma adaptação, como eu falei lá no início, é uma questão de adaptar a nova condição de vida. Pode parecer fácil o que eu tô falando, claro que não é, é óbvio que não é, mas a vaidade, ela é importante. Eu falo muito para as minhas pacientes, passa um batom, fica cheirosa, faz, para os homens fazer a barba, fazer, sim, viver, é simplesmente viver. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente, não é porque a pessoa tem uma estomia que ela vai deixar de ser desejada, que ela vai deixar de ter relação sexual, que ela vai deixar de muitas coisas. Você Vai sabe, deixar de ir para uma já balada? te fizeram pergunta sobre como que eu vou fazer sexo? Hum, Nunca te fizeram? Muitas Ah, vezes. tá. Mas aí é que tá. Eu falo sobre sexo, não falo na primeira consulta, porque normalmente o paciente ele chega, É né, um tabu, muito né? É bom, eu sou debilitado. sexólogo, Não, e então às eu vezes falo ele de nem chega sexo por isso. debilitado, mas ele tá numa condição que ele saiu de uma cirurgia e não quer saber de sexo. Mas aí na É, demorou segunda, um na tempinho, terceira demorou um tempinho. consulta, ele chega e fala, conversa sobre isso. Eu vou poder fazer sexo, eu vou poder ter relação com a minha esposa ou com o meu esposo. Gente, é claro que vai. Só que algumas adaptações são necessárias, né? Eu vou falar como eu falo para os meus pacientes Tá, se vamos lá. comportarem, tá? Eu Não vou, vou ensinar nada não, tá, eu gente? vou te dizer Não, se funciona não de se... cadeira. Exatamente. Eu vou falar, a gente já está quase finalizando, mas eu não podia perder esta oportunidade Vamos com um finalizar assunto com assunto bom, interessante. né? Pois é, chega de assunto triste, mas eu sempre falo para as pacientes, principalmente as mulheres, é porque é um pouco constrangedor. Mas eu sempre falo assim: evita comer nos horários antes de ter relação sexual, tomar banho, eliminar a bolsa, eliminar todo o conteúdo da bolsa, deixar o mais limpinho possível, ou fazer a troca da bolsa, né? Ou fazer a troca, dependendo do se o paciente já acabou de trocar ou não, ou tá há 2 dias, enfim, deixar o mais limpinho possível. Eu estimulo as mulheres a comprar espartilho. Você sabe o que é espartilho, não? Sei, Então, eu tenho. um corpete, uma roupinha, Eu tenho uma cinta que me deixa com uma isso cinturinha aí. de Miss, Então, que eu uso para treinar. a cinta eu indico muito para os homens, mas Ah, para as mulheres, um corpete, uma camisola bacana, botar É corpete, mas tem outro nome. uma cinta liga, que liga na meia. Também, ou seja, tem que usar a criatividade, gente. Tem que usar a criatividade. Porque é um momento importante, é um momento que não pode se perder, principalmente depois que passa do momento crítico. Principalmente se for uma colostomia definitiva, não vai mais fazer sexo? Não tem porquê, né? Então, eu sempre toco nesse ponto depois da segunda, terceira consulta, que o paciente já entendeu o que está acontecendo, já está um pouco adaptado, e aí a gente conversa sobre isso. Já na questão do homem, que também é constrangedor, né? Mas para a mulher é muito pior. Os homens eu indico uma cinta. Coloca uma cinta preta, uma cinta cor da pele, mas a preta fica até mais chique, né? Coloca isso, ou então uma camisa bacana e partiu, partiu ser feliz. Você sabe uma das coisas muito simples que ajuda? Sabe aquelas camisetas caneladas de antigamente que ficava justinho no corpo? É ribana? A gente chama de Eu, não- ribana. eu chamo de canelada, que ela Sim, fica mas o justinha no nome disso acho que é corpo. Ela ribana. estica, né? Então, Sim. essa camiseta, ela ajuda, porque ela segura ali. Por que que eu não gosto da cinta? A cinta restringe o movimento. E Olha que coisa e interessante. é lógico que dependendo da posição sexual da mulher também, o movimento aumenta. Mas como a gente está trabalhando a penetração, a menos que a gente esteja por baixo, né? Eu falo com naturalidade, tá? É minha vida, é meu trabalho, gente. Eu falo isso todo dia. Falo sobre sexo o dia inteiro. Eu vou ficar rosadinha, tá? Pode Mas também ficar, falo sobre eu isso. não fico. Se o homem estiver por baixo, tudo bem, né? Na cavalgada, porque aí não tem muita movimentação. Mas se a gente estiver no tradicional, que é no de penetração em pé, ou papai e mamãe, tal, a cinta vai restringir o movimento. Essa Entendi. camiseta justinha não Não, restringe. Então, bacana. eu ia fazer gesto. Então, não restringe o movimento, a gente consegue. Eu não gosto da cinta porque me incomoda demais o estômago apertado. Me dá nervoso. E é até uma coisa interessante, porque eu indico isso, mas também não sei. Mas também não recebi feedback de paciente dizendo não, entendeu? Eu Então não eu gosto, continuei. né? Eu não gosto nada que aperte meu estômago. Não gosto. Eu uso por obrigação às vezes e tal. Mas assim, por que que eu também não gosto? Gente, talvez você não tenha pensado nisso ainda. A gente não sabe. Vamos lá. Eu
A última refeição que eu fiz foi o lanche da tarde. Beleza? Beleza. Ela tá todinha aqui dentro do meu estômago, ela já tá descendo lá pelo intestino delgado e tal, até onde seria chegar no intestino grosso, que é onde eu tenho a colostomia. Tá ali paradinho, né? Não tá tendo nenhum movimento. Eu esqueci qual é o movimento do intestino peristáltico. Beleza. Tem um biscoito aqui para eu comer. Comi o biscoito, meia hora depois eu tô evacuando. Porque o que, que o cérebro entende? Bateu o alimento no estômago, começa o movimento peristáltico para expulsar todas aquelas fezes, para elas serem descartadas, para o novo alimento entrar e ele continuar sendo absorvido no intestino. Eu não sabia disso. Então, assim, o que você falou de não come nada antes, isso é fundamental, até mesmo para não ter evacuação do lado, porque com cinta, se tiver evacuação não vai ter para onde as fezes dele, então ela vai sair por baixo da placa, foi o que aconteceu no ônibus, que vai sair por baixo da placa. E aí pode ser constrangedor. Então não coma nada. Bolsa sempre drenada antes, então vai lá, drena a bolsa, tá? E outra, olhando para vocês, sexo tem cheiro e sexo tem gosto. Não adianta, tem sabores. Deus colocou o playground perto do esgoto. Então vai ter cheiro. Mas é verdade. É verdade. Não, só que você fez uma analogia. O nosso playground está perto do esgoto. Está ali no esgoto. É verdade, é esgoto. Gente, é verdade. Né? Não. Tanto masculino quanto feminino, tudo é esgoto. Né? Então, vai ter cheiro e coisa. Vai ter sons e tal. É assim, existe adjuvantes que a gente põe dentro da bolsa que diminui um pouquinho o cheiro, né? Vai ser assim, cocô com cheiro de rosas, mas dá uma aliviada. E lembre-se que a pessoa com quem você está fazendo sexo, a pessoa com quem você está transando, é a pessoa que te escolheu para ser companheiro de vida. Exatamente. Então ela vai saber isso lidar é importante, com cheiros. né? É importante lidar com isso. E o companheiro ou a companheira tem que ser tem que estar muito envolvido nisso tudo. E levar com naturalidade. Porque poderia ser ele e não ela. Ou poderia ser ela e não ele, entendeu? Teve outra experiência de vazamento, foi assim, logo no início, né? Eu ainda estava me recuperando da cirurgia, da cicatrização da barriga e do ânus e tal. Um dia ai, tá coçando. Quando eu levantei a mão, tava toda suja, a bolsa descolou. E sujou a cama toda, sujou o edredom, sujou tudo. E a primeira coisa que você pensa é que você tá com vergonha da pessoa que tá do teu lado, né? E assim, não tenha. A pessoa vai fazer o quê? Ela vai ajudar, vai falar, calma, não se preocupa, deixa. Eu sou muito sortudo, né? Eu sou abençoado no meu casamento. Porque ele falou assim: levanta, suja tudo, depois a gente limpa, vai no banheiro, vai se lavar. Pra que você tá nervoso? Relaxa, isso tudo acontece. E aí não dá para relaxar, porque a gente fica uma situação chata, né? Adulto sem são isso. aprendizados da vida, são adaptações. Mas Olha, dá pra fazer todo tipo de sexo, tá? É bom saber que eu vou falar isso para os meus Depois pacientes, eu te dou tá? umas aulas. Tá bom. É melhor você gravar uns vídeos É. e eu indicar. Bem, nós vamos finalizar aqui. É uma pena, porque é um assunto... Eu tenho um vídeo sobre isso. Tá no TikTok e tá no... Compartilha. Compartilha novamente. Tá. Eu não posso compartilhar no Instagram porque eles bloqueiam, mas tá no TikTok e tá no YouTube. Então, e aí a gente tá finalizando aqui. O Carlos vai falar... Sexo é ostomia, lembrei. É o título. Sexo é ostomia. Perfeito. Desculpa. Não, sem problemas. E aqui o podcast é isso, né? A gente vai atropelando, a gente vai falando e é para ser leve. Mas eu quero muito te agradecer. É um papo muito... Gente, falar de estomia, para mim, é fantástico. Eu amo do que a gente está falando. E mostrar um pouquinho o que é a vida, o que é a realidade. Você é um excelente profissional que está nesta condição, vai permanecer, porque é permanente. E assim, você ajudar essas pessoas com seu projeto é muito legal. Eu quero muito te agradecer, você ter saído de longe, ter vindo até aqui, para a gente bater um papo aqui no Pod Papo da Enfermagem, da Integral. Eu super te agradeço. Tá? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua rede social. Passa aí para o pessoal a sua rede social e depois a gente coloca lá no linkzinho. Eu vou passar a rede social do Instagram, que é a principal, e lá no final dos meus posts vocês encontram todos os outros arrobas, né, para as outras redes.
A minha rede social é Carlos José Teles no Instagram, @CJ_Teles com 2 L's. E o meu Instagram, ele fala de psicologia clínica, sexologia clínica, masculinidade e ostomia. Então é só procurar lá e no final de cada post meu, atualmente, né? Porque a minha equipe, agora tem equipe de marketing. Olha que A minha equipe de chique. marketing está colocando, tem os arrobas dos outros, aonde vocês vão encontrar o vídeo de sexo que está no TikTok e no YouTube e tal. Eu tenho uma página também, mas é mais profissional, é carlosjoseteles com 2Ls.com.br. Mas todo mundo E precisa de um psicólogo. tá Todo mundo lá. precisa de uma terapia. Eu Quem nunca atendo, fez, vá fazer porque é divisor de águas. eu, É diferencial na vida. eu atendo presencialmente apenas em Macaé, mas eu atendo online no mundo inteiro. Olha que chique. E quando o meu novo projeto que eu estou mantendo guardado a 7 chaves ficar pronto, eu te aviso e você me convida de novo Com para fazer meu certeza. jabá Você já dele. tem, ó, a carteirinha aqui assinada. Olha, eu Então é me isso. convidando. Muito obrigada por vocês estarem conosco, por assistir esse aprendizado, essa troca aqui bacana. E a gente está sempre aprendendo, né? O tempo todo. Gente, muito obrigada. Estamos nos despedindo aqui. Beijos. Obrigada por este encontro maravilhoso.